Bom dia a todos, bem-vindos a mais um Poesia à Quarta-feira da Academia Bay. Nós hoje vamos falar de Primo Levi. E o tema, obviamente, será algo pesado, uma vez que este é um dos mais conhecidos e mais importantes autores italianos do pós-guerra. E quando se fala em pós-guerra, falamos do pós-Segunda Guerra Mundial. E as suas obras focam, acima de tudo, e por detrás de tudo, a questão do Holocausto nazi. Primo Levi nasceu em Turim em 1919 e faleceu também em Turim em 1987. Terá caído pelas escadas abaixo do seu prédio, mas a maior parte dos seus biógrafos diz que se suicidou. O que não seria inédito, não é? Em sobreviventes de Auschwitz. Há, aliás, uma parte neste seu último livro, Os que sucumbem e os que se salvam, sobre isto, sobre o facto de os prisioneiros não se suicidarem, mas os sobreviventes sim. E porquê? Ele adianta algumas hipóteses e eu vou ler-vos sobre isso. Mas ainda sobre a sua biografia, ele participou na resistência, foi preso e foi enviado para um campo de concentração nazi em 1944. Ficou cerca de 11 meses até ao final da Segunda Guerra Mundial e até ao encerramento, não é, do campo de concentração. Mas foi traumático, claro, não é? E ele escreve sobre isso. O seu livro mais conhecido é Se é Isto um Homem? E vamos ver também o poema com essa temática, não é? Se é Isto um Homem? Bem, vamos então ao Primo Levi. O seu livro mais conhecido, como eu disse, é Se é Isto um Homem? E na introdução de Se é Isto um Homem ou Se Isto é um Homem, dependendo das traduções, ele fala sobre o bloco em que ele estava e fala sobre uma questão. Muitos escritores judeus que sobreviveram ao Holocausto, e se calhar um dos melhores exemplos será Ars Spiegelman, que escreveu Maus, tratam de questões que muitos consideram pequenas ou triviais ou mesquinhas, mas que na verdade talvez definam também a nossa humanidade, não é? Questões como o que comer, como comer, onde é que está a colher, como conseguir uma colher, como conseguir 2 sapatos, o que fazer quando uma das socas é maior que a outra, ou o uso, por exemplo, das casas de banho e a questão da limpeza. Então ele diz que havia todas essas recomendações para a higiene, para não ter piolhos, para se lavar, etc. E um dos prisioneiros que está com o Primo Levi, Steinlauf, é apologista da limpeza absoluta, não é? E Primo Levi questiona-se, porque diz, quando estivermos a trabalhar com as minas de carvão, vamos estar todos sujos de qualquer maneira e não haverá qualquer distinção. E Steinlauf dá-lhe uma espécie de um sermão. Já me esqueci, e lamento, das suas palavras certeiras e claras. As palavras do ex-sargento Steinlauf, do exército austro-húngaro, condecorado com a Cruz de Ferro na Grande Guerra. Lamento, porque terei de traduzir o seu italiano incerto e a sua conversa linear de bom soldado para a minha linguagem de homem séptico. E isto do séptico é importante quando analisamos os textos de Primo Levi, não é? Há um questionamento permanente, há um não acreditar em tudo o que houve, por muito bonito que seja. E as palavras de Steinlauf são bonitas e fazem sentido. Então, mas o sentido era este que não esqueci, nem então, nem depois. Que exatamente porque o lager é uma grande máquina para nos reduzir a animais, outra questão que surge ao longo dos seus livros, não é? Nós não devemos tornar-nos animais. Que também neste lugar se pode sobreviver e por isso é preciso querer sobreviver para contar, para testemunhar. E que para viver é importante esforçarmos-nos para salvar pelo menos o esqueleto, os pilares, a forma da nossa civilização. Que somos escravos privados de qualquer direito, expostos a qualquer injúria, condenados quase com certeza à morte, mas que uma faculdade nos restou e temos de a defender com todo o vigor porque é a última,
a faculdade de negar o nosso consentimento. Negar o nosso consentimento. Isto é fantástico. Temos, portanto, sem dúvida, de lavar a cara sem sabão, na água suja, e limparmos-nos ao casaco. Temos de engraxar os sapatos, não porque a tal obriga o regulamento, mas por dignidade e por propriedade. Temos de caminhar direitos, sem arrastar as socas, certamente não em homenagem à disciplina prussiana, mas para nos mantermos vivos, para não começarmos a morrer. E isto é emocionante, isto é bonito. Mas isto faz parte da introdução do Primo Levi, então não vamos ficar por aí. E o que é que ele nos diz? O que é que ele nos diz? Estas coisas disse-me Steinlauf, homem de boa vontade. Coisas estranhas para o meu ouvido desabituado, entendidas e aceites só em parte. E atenuadas numa doutrina mais fácil, dúctil e branda. A doutrina que desde há séculos se respira para aquém dos Alpes e segundo a qual, entre outras coisas, nada é mais inútil do que esforçarmos-nos para digerir sistemas morais elaborados por outros sob céus diferentes. Não, a sabedoria e a virtude de Steinlauf, sem dúvida boas para ele, para mim não chegam. Diante deste complicado mundo infernal, as minhas ideias estão confusas. Será mesmo necessário elaborar um sistema e praticá-lo? Ou não será mais salutar tomar consciência do facto de não termos um sistema? Bem, isto é terrível, não é? Não nos dá conforto, podíamos encontrar conforto no meio do inferno, mas ele não nos permite. E isso é de uma honestidade intelectual e de uma coragem intelectual fascinante, fantástica. Bem, no seu livro Os que Sucumbem e os que se Salvam, o seu último livro, eu gostaria de vos mostrar aquela parte de que vos falei sobre o suicídio. À saída da treva, sofria-se pela reaquisição da consciência de ter sido diminuído. E estamos a falar da saída dos poucos sobreviventes dos campos de concentração, que foram muitos, e dos quais o mais conhecido é Auschwitz, e muitas vezes se associa Auschwitz-Birkenau. Birkenau não ficava onde está Auschwitz, né? Perto de... na Polónia, perto da segunda maior cidade polaca, que é Cracóvia. Sim, perto de Cracóvia. Deu-me um branco estranho, hein? Porque estava a pensar de quando eu estive lá em Auschwitz. E é impressionante, não é? Mas Birkenau fica distante, um pouco, quer dizer, fica perto, mas não fica encostado, nem faz parte de Auschwitz, né? E era, não sobreviveu, não é? Porque a construção era muito mais débil e não se previa que fosse permanente, né? Porque era basicamente um campo de morte. Quem fosse para Birkenau seria morto. Então, não por vontade, nem por preguiça, nem por culpa, tinham, porém, vivido durante meses ou anos a um nível animalesco. Sempre esta questão, não é? Do animal, do ser reduzido a animal. Os nossos dias haviam sido ocupados de alvorada à noite pela fome, pelo cansaço, pelo frio, pelo medo, e o espaço para refletir, para raciocinar, para sentir afetos ficava anulado. Suportámos a imundície, a promiscuidade e a destituição, sofrendo bastante menos do que sofreríamos na vida normal, porque o nosso padrão moral tinha mudado. Além disso, todos roubámos, na cozinha, na fábrica, no campo, em suma, aos outros, à contraparte. Mas não deixava de ser furto. Alguns, poucos, desceram ao ponto de roubar o pão ao seu próprio camarada. Tinham esquecido não só o nosso país e a nossa cultura, mas também a família, o passado e o futuro que tínhamos representado, porque, tal como os animais, estávamos restritos ao momento presente. Depois ele diz que, de facto, tem havido muitas explicações sobre porque é que estas pessoas que sobreviveram a tanto, viveram tantas atrocidades, tantos horrores, o inferno, não se matavam, mas se mataram depois. Primeiro, explicações do Primo Levi. Primeiro, o suicídio é do homem e não do animal. Quer dizer, é um ato meditado, uma opção não instintiva, não natural. E no lager havia poucas ocasiões de optar. Vivia-se precisamente como os animais, submetidos que às vezes se deixam morrer, mas não se suicidam. Segundo, havia mais em que pensar, como se costuma dizer. O dia era muito preenchido. Havia que pensar em satisfazer a fome, em subtrair-se de qualquer maneira ao frio e ao cansaço, em evitar as pancadas.
exatamente pela constância iminente da morte, faltava o tempo para nos concentrarmos na ideia da morte. E terceiro, na maior parte dos casos, o suicídio nasce de um sentimento de culpa que nenhuma punição veio atenuar. Ora bem, a dureza do cativeiro era entendida como uma punição e o sentimento de culpa era relegado para segundo plano. Bem, para entendermos a sua escrita, e agora vamos aos seus poemas. Trago-vos 3 poemas de Primo Levi. O primeiro, O Canto do Corvo, e vamos entender, se calhar, melhor este primeiro poema do Canto do Corvo com o segundo poema, para Adolf Eichmann, um dos alemães, né, que levaram a cabo o Holocausto Nazi. O Canto do Corvo. Eu cheguei de muito longe para trazer a má notícia. Passei por cima da montanha, atravessei a nuvem baixa, espalhei no pântano meu ventre. Voei sem descanso, por 100 milhas sem descanso, para encontrar o teu ouvido, para trazer-te a terrível nova que te tire a alegria do sono, que te corrompa o pão e o vinho, que se assenta à noite no teu coração. Assim cantava, torpe dançando, atrás da vidraça sobre a neve. Ao se calar, olhou maligno, riscou com o bico o solo em cruz e estendeu as asas negras. E temos como uma premonição do inferno que se avizinha, não é? Com a ocupação nazi. Então, o segundo poema, para Adolf Eichmann. Corre livre o vento por nossas planícies, eterno pulsa o mar vivo em nossas praias. O homem semeia a terra lhe dá flores e frutos, vive em ânsia e alegria, espera e teme, procria ternos filhos. E tu chegaste, nosso precioso inimigo, tu, criatura deserta, homem cercado de morte. O que saberás dizer agora diante da nossa Assembleia? Jurarás por um Deus? Mas que Deus? Saltarás contente sobre o túmulo? Ou lamentarás, como o homem operoso por fim se lamenta, a quem a vida foi breve para tão longa arte, da tua terrível arte incompleta, dos 13 milhões que ainda vivem? Ó filho da morte, não te desejamos a morte. Que tu vivas tanto quanto ninguém nunca viveu. Que vivas insone 5 milhões de noites e que toda a noite te visita a dor de cada um que viu encerrar-se a porta que barrou o caminho de volta, o breu crescer em torno de si, o ar carregar-se de morte. Isto é muito interessante, né? Porque Primo Levi acaba por escrever sobre tanto as vítimas como os agressores, os alemães, tenta compreendê-los, talvez até chegue a sentir que os compreendeu, mas jamais os perdoa. Eu estive num museu fantástico sobre os judeus em Varsóvia, na Polónia, e houve uma parte escrita a vermelho, já quase no final do museu, onde está escrito a vermelho: Poland will never forget and will never forgive, né? Jamais esquecerá e jamais perdoará. E numa era como a nossa, nesta primeira metade do século XXI, de, às vezes, uma positividade chamada por pessoas mais inteligentes do que eu, de positividade tóxica, não é? Adquire um outro peso, né? E um peso importante, se calhar, a questão de refletirmos sobre haver coisas que não podem ser perdoadas. Isto fica para a reflexão, ok? Se calhar há coisas que não podem ser perdoadas. E há quem assuma que jamais perdoará. Então, o último poema que eu vos trago de Primo Levi, Shema. Vós, que viveis seguros nas vossas casas aquecidas. Vós, que achais, voltando à noite, comida quente e rostos amigos. Considerai se isto é um homem, que trabalha na lama, que não conhece a paz, que luta por um pedaço de pão, que morre por um sim ou por um não. Considerai se isto é uma mulher, sem cabelos e sem nome, sem mais força de recordar, vazios os olhos e frio o ventre, como uma rã no inverno. Meditai que isto aconteceu.
vos comando estas palavras, gravai-as nos vossos corações. Estando em casa, caminhando na rua, deitando, levantando, repeti-as aos vossos filhos. Ou então, que a vossa casa se desfaça, a doença vos impeça e a vossa prole desvie o rosto de vós. Bem, foi pesado hoje, não é? Mas importante. Muito obrigada, estamos juntos daqui a um mês, no próximo Poesia à Quarta-feira.